No Brasil, o setor de seguros era, até a década de 1930, totalmente controlado por companhias estrangeiras, situação que levou ao governo provisório de Getúlio Vargas, instalado com a Revolução de 1930, a buscar uma nova forma de regular a questão. Por esse motivo, foi criado pelo governo provisório, por meio do Decreto 24782, de 14 de julho de 1934, o Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, junto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em substituição ao antigo órgão então existente, que era chamada Inspetoria de Seguros. Com a Constituição de 1934, a União assume um papel central, né, no setor de seguros, inclusive com o artigo 117, caput daquele texto, determinando que as companhias de seguro deveriam ser, no decorrer do tempo, progressivamente nacionalizadas. Para tanto, o então ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Agamenon Magalhães, apresenta um projeto de lei propondo, ainda em 1936, a criação do Instituto Federal de Resseguros como forma de garantir a nacionalização dessas companhias de seguro, protegendo os capitais segurados em companhias que até então estavam operando no país. A Carta de 37 mantém um dispositivo similar ao de 34, no seu artigo 145, também determinando o controle nacional do setor de seguros, e é nesse contexto da Carta de 37 que é criado o IRB, hoje Brasil Resseguros S.A., o antigo Instituto de Resseguros do Brasil, né, por meio do Decreto-Lei 1186, de 1939. A situação é mantida na redemocratização com a Constituição de 46, no artigo 149, que mantém o mesmo sistema de seguro e resseguro, e com as cartas outorgadas durante o regime militar. Durante o regime militar, no contexto da reforma administrativa elaborada pelo Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos, do Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, vai ser editado um decreto-lei, o Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 66, que institui o Sistema Nacional de Seguros Privados, composto pelas sociedades autorizadas a operar em seguros privados, pelos corretores então habilitados pelo IRB, hoje pelos demais resseguradores, né, e por dois novos órgãos que então substituiriam aquele Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, Conselho Nacional de Seguros Privados e a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Essa é a situação que a Constituição de 88 encontra ao ser promulgada. Nesse contexto, a Constituição determina que a política sobre seguros é competência exclusiva da União Federal, seu artigo 21, inciso 8º, que diz que compete à União administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada, e no artigo 22, inciso 7, que compete privativamente à União legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Ao mesmo tempo que a Constituição prevê essa competência federal, ela inseriu na sua redação original os setores de seguro e resseguro no sistema financeiro nacional. O antigo inciso 2 do artigo 192 da Constituição, na redação original,
dizia que o sistema financeiro nacional era estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado no país e a servir os interesses da coletividade e será regulado por lei complementar que disporia, inclusive, sobre a autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem como pelo órgão oficial fiscalizador e o órgão oficial ressegurador. Esse artigo vai ser reformado várias vezes pelas emendas constitucionais número 13 de 96 e número 40 de 2003. Inclusive, se exclui o monopólio do resseguro com a emenda 13 de 96, mas os princípios que devem reger o sistema financeiro nacional permaneceram na sua essência. Ou seja, o artigo 192 não perdeu a sua importância como um vínculo entre o sistema financeiro, o sistema de seguros e o projeto constitucional, que é um projeto de desenvolvimento do país. Ao cuidar do crédito e do sistema financeiro, pode-se dizer que o atual artigo 192 da Constituição é a projeção da ordem econômica constitucional no tempo. Seria uma espécie de programa para o futuro, ao projetar o conflito no tempo e diferir a escassez temporalmente, definindo assim como os recursos vão ser distribuídos, quem os receberá no presente, quem os receberá no futuro e quem não receberá recurso algum. Essa importância do setor financeiro deve ser destacada porque ele vai estruturar como deve ser regulamentada toda a atividade seguradora. Afinal, a atividade seguradora, como todos sabemos, tem importância fundamental para o processo econômico. É exercida por empresas que garantem a sua operacionalidade ao administrarem fundos comuns ou de poupança coletiva formada pelas contribuições de cada um dos segurados. Essa administração tem por finalidade garantir, no decorrer de uma determinada duração temporal, geralmente longa, os interesses legítimos dos segurados que estão expostos a determinados riscos. E o resseguro, como também todos sabemos, é o mecanismo de dissolução de risco das seguradoras, essencial para a viabilidade de um mercado segurador no país e, consequentemente, de todo o setor produtivo, à medida em que ajuda a conferir estabilidade técnica e financeira às empresas de seguro. São diversos os ângulos, portanto, em termos constitucionais, pelos quais a gente pode apreender a função estratégica que o seguro e o resseguro cumprem na nossa estrutura econômica e constitucional. Para a economia nacional, essa função está vinculada à proteção ao mercado interno, constitucionalmente consagrada no artigo 219 da Constituição de 1988, que integra o mercado interno ao patrimônio nacional. Ao integrar o mercado interno ao patrimônio nacional, esse dispositivo tem por objetivo estruturar a chamada endogeneização do desenvolvimento tecnológico, a internalização dos centros de decisão econômica, seguindo o programa de superação do subdesenvolvimento proposto por Celso Furtado e pela Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, incorporado no texto de 88. Desde as concepções introduzidas por intermédio da CEPAL no Brasil, entende-se o Estado como o principal promotor do desenvolvimento e o processo de industrialização como um processo fundamental para justamente poder promover esse desenvolvimento. Não por acaso, a criação do antigo IRB, em 1939, vai se dar num contexto de industrialização do país e de tentativa de internalização dos centros de decisão econômica, visando reduzir a dependência de recursos externos e evitar evasão de divisas e elevando o potencial nacional de retenção de recursos e de poupança interna. O antigo monopólio legal do IRB e o controle estatal sobre as políticas de seguros privadas eram importantes à época
para garantir o interesse de segurados e beneficiários dos contratos de seguro, fortalecer as relações econômicas de mercado e promover a expansão e integração do mercado de seguros no processo econômico e social do país, coordenando a política de seguros com as políticas de investimentos, monetária, creditícia e fiscal do governo federal. Por outro lado, ao garantir a solvência e a capacidade operacional das empresas seguradoras, gestoras de fundos provenientes de poupança pública, a autorização e o controle estatal sobre a atividade se justificava no sentido de preservar interesses dos segurados. Desse modo, é certo que a coordenação do setor financeiro nacional, no qual se inclui a atividade seguradora, deve ultrapassar a racionalidade individual de seus atores e buscar o interesse público, a consecução dos objetivos de política econômica do Estado brasileiro, como a própria preservação do mercado e das relações econômicas no nosso país. Isso é a ideia geral de que a Constituição organiza, estrutura para o sistema securitário, ressecuritário, a partir da sua inclusão no sistema financeiro nacional. Mas as questões constitucionais não se circunscrevem apenas a princípios gerais de organização do sistema financeiro nacional. Temos outras. Uma que é de fundamental importância é a questão da própria regulação do setor e dos chamados poderes normativos dos órgãos que regulam o setor de seguros, particularmente o Conselho Nacional de Seguros Privados. O antigo Decreto-Lei 73 de 1966, feito no regime militar, foi recepcionado pela nova ordem constitucional naquilo que não contrariasse os dispositivos constitucionais. A maior parte das suas modificações vão socorrer a partir de 2007, com a Lei Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007. Mas com a recepção desse decreto-lei, além da preservação do IRB, em princípio, hoje, não mais como sociedade de economia mista, mas até os anos 2010, como sociedade de economia mista, foram mantidos os órgãos então estruturados. O Conselho Nacional de Seguros Privados e a SUSEP, inclusive com todas as suas atribuições previstas no próprio Decreto-Lei 73 de 66. Várias dessas atribuições, dadas particularmente ao Conselho Nacional de Seguros Privados, poderiam, em tese, conflitar com o dispositivo da Constituição, que atribui ao Congresso Nacional o poder de dispor sobre todas as matérias de competência da União, o artigo 48 da Constituição, como direito civil, direito comercial ou seguros, ou até com o dispositivo constitucional que veda a delegação de atos de competência exclusiva do Poder Legislativo, está previsto no artigo 68, parágrafo 1º da Constituição, ou com a própria ideia de separação de poderes consagrada no artigo 2º da Constituição. No entanto, podemos afirmar com toda a tranquilidade que o chamado poder normativo do Conselho Nacional de Seguros Privados, em princípio, não infringe nenhuma dessas normas constitucionais. Inicio pelo argumento da separação de poderes, que é o mais genérico. Os defensores da violação do exercício de poderes normativos por um órgão da administração pública, como seria uma violação à separação de poderes, costumam ser mais ortodoxos do que o próprio Montesquieu. No célebre capítulo 6º do livro 11 do Espírito das Leis, Montesquieu teria afirmado, para esses autores de maneira enfática, a separação de poderes. Só que, na realidade, Montesquieu jamais afirmou que os poderes são separados de forma absoluta, de forma estanque. Essa interpretação, denominada por Charles Eisenman de interpretação separatista, ignorou a intenção de Montesquieu, que, dentro da tradição do chamado governo misto, buscava a instituição de um governo moderado, um governo controlado. A separação de Montesquieu não diz respeito à não confusão, à não identidade entre os componentes das várias funções estatais.
não tem nada a ver com separação total e absoluta de poderes. Pelo contrário, Montesquieu exige, inclusive, que um poder controle o outro. O controle recíproco é essencial no seu sistema para evitar o abuso de qualquer um dos poderes sobre os outros. Os próprios norte-americanos, na Revolução Americana, vão entender que separação de poderes não exigiria que os poderes legislativo, executivo e judiciário fossem inteiramente desvinculados um dos outros. Pelo contrário, o essencial seria justamente a sua vinculação e interpenetração realizadas de maneira de que cada um dos poderes obtivesse o controle constitucional sobre os demais. Não por acaso, eles vão inventar o sistema chamados freios e contrapesos, checks and balances. Um grande autor italiano, Renato Alessi, tem uma visão muito interessante em que ele critica essa visão extremista da separação de poderes e prefere se ater à chamada divisão material e não formal das funções estatais. Função normativa, função administrativa e função jurisdicional. Em relação à função normativa, vai dizer Alessi, se trata da estatuição da emanação de estatuições primárias, ou seja, que operam por força própria, contendo preceitos abstratos e uma pluralidade indeterminada e, em princípio, indeterminável de sujeitos. Função normativa, o poder de produzir normas jurídicas, portanto, não coincide exclusivamente com a função legislativa, que depende da adoção do sistema organizatório da separação de poderes. Por isso, vai demonstrar Alessi, o exercício, por exemplo, da administração pública também implica em atividades materialmente legislativas e até jurisdicionais, fruto de competências próprias e normais atribuídas pela Constituição e pelas leis. Não há usurpação de função. Um órgão administrativo, como o Conselho Nacional de Seguros Privados, em princípio, ao fato de ele ser dotado de competência normativa, não fere, assim, a chamada separação de poderes. Há também, no caso da Constituição de 88, uma questão levantada por um artigo, o artigo 25, caput, do Ato das Disposições Transitórias, que revoga, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, sujeito esse prazo à prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional. Então, muitos vão dizer que, em virtude desse artigo 25 do Ato das Disposições Transitórias, estaria vedado a um órgão como o Conselho Nacional de Seguros Privados ter poder normativo. No entanto, os textos legais anteriores à Constituição, que o Decreto-Lei 73 de 66, entre outros, que atribuíram ou delegaram a um órgão do Poder Executivo, caso do Conselho Nacional de Seguros Privados, competência normativa assinalada pela Constituição em tese ao Congresso Nacional, no entanto, não tiveram sua vigência prorrogada expressamente por lei dentro do prazo previsto no artigo 25 das disposições transitórias. O poder normativo do Conselho Nacional de Seguros Privados, assim como de vários outros órgãos, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional, entre outros, foi mantido em vigor por uma sucessão de dispositivos legais. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, ou seja, o prazo da prorrogação para que fossem prorrogados por lei esses dispositivos venceu no dia 5 de abril de 89. No dia 31 de março de 89, uma medida provisória 45, prorrogava a vigência desses poderes normativos de vários órgãos da administração pública. Essa medida provisória vai ser reeditada em maio de 89 e aprovada sob a forma de lei, da Lei 7.770, de 31 de maio de 1989, que prorroga a vigência desse poder normativo até 30 de outubro de 1989. E, daí por diante, uma série de leis vão prorrogando o prazo de vigência desses poderes
até, finalmente, a lei definitiva, que é a Lei 8.392, de 30 de dezembro de 91, que prorroga por um prazo indefinido até que outra lei, em tese, possa decidir em sentido contrário, e é mantido isso, inclusive, pela própria Lei 9.069, de 29 de junho de 95, que é a lei que institui o Plano Real da Estabilização Econômica e que está em vigor até hoje. Portanto, a questão, em termos formais, os poderes normativos do Conselho Nacional de Seguros Privados, ou da SUSEP, ou de outros órgãos, estão mantidos sem nenhum problema. A questão é que não podemos nos limitar só a questões formais. Há um outro problema, que é o problema dos limites a esse poder normativo. Não é simplesmente da sua constitucionalidade ou não. Constitucional, estamos vendo que ele é. Mas quais são os limites desse poder normativo? E aí não custa relembrar que, num Estado de direito, a atuação estatal se pauta pela legalidade em todas as suas dimensões, estatuída de acordo com a hierarquia normativa estabelecida pela Constituição. Mesmo na esfera econômica, em que a necessidade da rapidez das decisões e ações justifica a chamada capacidade normativa de conjuntura, essa atribuição de poderes normativos a órgãos do Executivo, a legalidade não pode ser violada. A lei, as resoluções baixadas por esses órgãos, elas devem ter o seu controle não apenas no seu aspecto meramente formal, mas sim também no seu aspecto material, em termos se elas estão adequadas ou não à legislação e não apenas a uma eventual violação da separação de poderes. Não por acaso, num trabalho clássico chamado Direito Administrativo Econômico, Ernst Rudolf Huber, na Alemanha, destacava o princípio da legalidade da administração econômica. Todos os atos administrativos relativos à organização econômica não podem deixar de ter fundamento legal e não podem ultrapassar os limites materiais e formais que as próprias leis estabelecem. Então, esse debate sobre legalidade, sobre inconstitucionalidade dos poderes normativos de órgãos como o Conselho Nacional de Seguros Privados ou a SUSEP, um debate que, na verdade, muito mais do que em termos de constitucionalidade, é um problema de adequação do âmbito de adequação dessas resoluções ao âmbito das leis existentes. Toda essa preocupação ainda a Constituição vai tratar, não só da questão formal, mas também para que a Constituição vai se preocupar com estabelecer um sistema financeiro nacional bem estruturado, incluir o setor de seguros nesse sistema, se preocupar com os limites, os poderes da regulação desse sistema, porque justamente a preocupação do Estado com uma política de seguros ativa existe para garantir o interesse dos segurados e beneficiários dos contratos de seguro, fortalecer as relações econômicas de mercado, promover a expansão e integração do mercado de seguros no processo econômico e social do país, evitar a evasão de divisas, preservar a liquidez e solvência das seguradoras e coordenar essa política de seguros com as demais políticas que fazem parte da política econômica do governo federal. Ou seja, nesse setor de seguros, há uma ampla atuação intervencionista do Estado, por se tratar justamente de uma atividade econômica que funciona na base da confiança e com a movimentação de grandes somas de recursos financeiros. São atividades essenciais para o bom funcionamento do sistema econômico, além de consistirem numa forma de redistribuição de recursos a partir da dependência mútua de pessoas que não se conhecem, mas que mantêm relações jurídicas em comum a partir de um capital gerenciado em conjunto pelo segurador ou ressegurador. O controle e a fiscalização do Estado são, nesse caso, essenciais. Sem esse controle, o sistema não
funciona. E por isso que a própria Constituição vai dar tanta atenção e vai estar tão preocupada com a sua organização.